uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar com a leitura do Evangelho e depois nós vamos prosseguir com a leitura do livro A Revista Espírita. O mandamento maior é o capítulo 15, fora da caridade não há salvação, o mandamento maior. Mas os fariseus, sabendo que Jesus havia fechado a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe a seguinte pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22. Mestre Jesus, estamos aqui reunidos em nossa casa de amor, pedindo a tua sustentação, o teu amparo, o teu envolvimento, o teu amor, para iniciarmos os estudos desta manhã em torno da Revista Espírita. Permita que em teu nome possamos evocar os nossos patronos, o mestre Kardec e sua esposa Amélie Boudet, em nome desses espíritos, em nome da coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, do altivo, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Nós estamos estudando a revista de 1859. Estudamos a revista de 1858, estamos na de 59. A Revista Espírita foi um periódico que Kardec lançou para divulgar a doutrina. Então ela era semanal, ou melhor, ela era mensal, todo mês. Então a primeira revista foi lançada em 1º de janeiro de 1858. Ele desencarnou em março de 1869, mas já tinha 2 revistas prontas, ou 3, e aqueles que o ajudavam prorrogou até o final do ano. Então temos de 1858 a 1869. São 12 revistas. Então nós temos ali a coleção delas. E o que tem nos livros doutrinários, nas obras básicas, tem aqui na revista. Mas nem tudo que tem na revista tem lá no livro. Como uma revista, ela é composta de artigos e muda de um assunto para o outro. Então nós estamos estudando aqui o primeiro artigo, que é um príncipe chamado o Príncipe G, A.S.A.A. Príncipe G. O príncipe fez algumas perguntas a Allan Kardec. E Allan Kardec vem respondendo. Lembra quem estava aqui semana passada? Ele vem respondendo essas perguntas. Aliás, ele nem começou a responder as perguntas ainda. Ele traz
uma ideia, a base da doutrina espírita para ele. Por exemplo, número 1, fora do mundo corpóreo visível, existem seres invisíveis que constituem o mundo dos espíritos. Então ele vem dizendo, antes de responder as suas perguntas, eu vou dizer o que é a doutrina espírita. Os espíritos não são seres à parte, mas as próprias almas dos que viveram na Terra ou em outras esferas e que despojaram de seus invólucros materiais. E nós viemos pontuando isso. E eu botei número 1, número 2, cada parágrafo, 3, 4, 5. E vamos agora para o parágrafo número 7. Número 7. Se todo... Número 6. Todo... Eu é que numerei, aqui não tem a numeração. Quem tem em casa a revista e nos acompanha, eu que enumerei cada tópico aqui que o Kardec trouxe. Todo efeito tem uma causa, ninguém o contesta. É, pois, ilógico negar a causa pelo simples fato de que é desconhecida. Vou fazer aqui um barulho. Isso aqui foi um barulho que vocês ouviram. O barulho é o efeito. Qual foi a causa do barulho? Fui eu dar um soco. Barulho é o efeito. A causa foi o tapa que eu dei aqui na mesa. Não é? Todo efeito tem uma causa. É isso que Kardec está dizendo. Não é porque eu não conheço a causa que ele não existe. É a mesma coisa, os espíritos existem. Nas manifestações espirituais, nas manifestações físicas, a causa é o espírito. A causa está neles. Então as mesas levantavam, davam respostas, ali está a causa. O efeito é a mesa levantar, ou a cadeira. Aí ele continua aqui. Pode deixar ela, deixa ela. Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Quando vemos as peças do aparelho telegráfico produzirem sinais que correspondem ao pensamento, não concluímos que elas sejam inteligentes, mas que são movidas por uma inteligência. Dá-se o mesmo com os fenômenos espíritas. Se toda inteligência que os produz não for a nossa, evidentemente independe de nós. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Não é isso? A conclusão lógica. Qual é a causa? Qual é a causa, Dona Maria? A batida. Qual é o efeito? Barulho. Eu lembro que semana passada eu falei esse parágrafo. Tem um pássaro voando, vocês estão vendo ali o pássaro voar. Ou o pássaro está pousado, vocês estão admirando o pássaro. De repente vocês escutam um tiro, barulho de um tiro, e o pássaro cai. O que vocês vão concluir? Alguém atirou no pássaro. Vocês viram quem atirou? Não viu, o atirador estava escondido. Vocês ouviram o barulho, o pássaro caiu. Qual foi a causa? O que fez o pássaro cair? O tiro. O tiro e o barulho do tiro. Ali está a causa do pássaro ter caído. O efeito foi o pássaro ter caído. E a causa, alguém atirou. Vocês não viram quem atirou. Ele estava escondido e deu um tiro. Mau cara, né? Malvado, né? Tirar no pássaro à toa. Então, há uma causa e há um efeito. E o efeito inteligente? Tudo começou com a dança das mesas, vulgarmente falando.
a mesa subia, levantava, e quando fazia perguntas, ela respondia com pancadas. Aí foi se estabelecendo um código. Então, olha, todo efeito inteligente há uma causa inteligente. Como que a mesa vai dar resposta inteligente? Não é? Como que a mesa vai dar resposta inteligente? Ela não dá. Alguém deu essa resposta. Quem era esse alguém? As almas dos homens que já morreram. Porque a própria causa, o próprio fenômeno diz: nós somos as almas dos homens que já morreram. Alguma dúvida? Perguntas? Nos fenômenos das ciências naturais, agimos sobre a matéria inerte e a manejamos à nossa vontade. Nos fenômenos espíritas, agimos sobre inteligências que dispõem do livre-arbítrio e não se submetem à nossa vontade. Há, pois, entre os fenômenos comuns e os fenômenos espíritas uma diferença radical quanto ao princípio. Eis o que a ciência vulgar é incompetente para julgar. Então, isso é um outro tópico, um outro ponto, uma outra ideia. E está trazendo as ideias espíritas. Nos fenômenos naturais, das coisas naturais, a gente age sobre a matéria inerte e manejamos a matéria à nossa vontade. Então, eu pego algo e construo manipulando a matéria. Essa mesa aqui foi manipulada porque eu fiz. A gente levou pro... Eu fiz não, foi o carpinteiro que fez. Comprou a madeira, cortou, mas isso aqui já foi uma árvore. Olha que se tornou uma mesa, né? Uma mesa aqui com gavetas, enfim, bem confortável. No fenômeno espírita, ele não pode agir assim diretamente. Ele age sobre o pensamento. Os espíritos agem sobre os nossos pensamentos e manipulam. Mas eu tenho um livre arbítrio. Eu vou ceder ou não ao pensamento do espírito se eu quiser. Sou eu que decido. Os espíritos influenciam em nossas vidas, a gente já aprendeu isso, mas ele vai me influenciar para fazer determinada coisa se eu deixar, se eu quiser, para o bem ou para o mal. Por isso que não dá para analisar a ciência espírita com o mesmo método da ciência convencional, não dá. Na ciência convencional, por exemplo, se eu juntar 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio, H2O é a molécula da água. Muito bem, a molécula da água. H2O, H2, 2 átomos de hidrogênio, O, 1 átomo de oxigênio. Aqui, na Venezuela, nos Estados Unidos, no Paraguai, na Austrália, no Japão, sempre vai dar água. Sempre vai. É água do mesmo jeito. H2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. No caso do fenômeno espírita, não é assim. Não é assim. Pode acontecer um fenômeno aqui agora, mesmo uma manifestação física, a gente chamar pessoas para ver, a ciência, homens de ciência, e não acontecer nada. Por quê? É a vontade do espírito. Ele age de acordo com a vontade dele. E quando ele manipula o pensamento, eu vou ceder ou não de acordo com a minha vontade, com o meu desejo. Por isso que a gente não pode dizer que é uma ciência igual à ciência tradicional do homem. A do homem, H2O vai ser água, peguei um exemplo da água, em qualquer lugar do mundo. A manifestação espírita não. Aí depende de fatores, da vontade do espírito e do encarnado. Entenderam isso? Um outro ponto básico da doutrina.
Os espíritos, que ele foi 7, 8, 9. O espírito encarnado tem 2 envoltórios, um material, que é o corpo, outro semimaterial e indestrutível, que é o perispírito. Deixando o primeiro, conserva o segundo, que constitui uma espécie de segundo corpo, mas de propriedades essencialmente diferentes. Em estado normal, é-nos invisível, mas pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível, tal a causa do fenômeno das aparições. O que eu li aqui? Eu sei que alguns de vocês têm capacidade de entender logo, mas outros não têm, então eu tenho que explicar a partir do básico. O que ele está, volta a dizer, está dizendo, colocando, mostrando a esse príncipe a base da doutrina para depois responder as perguntas dele, senão ele não entenderia a resposta. Ele está dizendo que o homem não é corpo apenas, o homem tem um corpo físico, tem um corpo espiritual e é espírito. Esse corpo espiritual é chamado perispírito, mas a essência é a mesma, que tudo é matéria, mas em estados diferentes, que a gente não vê o espírito desencarnado. Mas ele pode se tornar tangível. O que é tangível? A gente pode pegar se ele se materializar. A maneira melhor que a gente tem que entender é a água, o gelo e o vapor. Tudo é água, não é? Estão em estados diferentes. A água, se eu botar no congelador, vira uma pedra de gelo. Se eu ferver, vira vapor. E a gente não vê. Sobe aquela fumacinha e dilui. O ambiente aqui está cheio de água, vocês estão vendo? Não? Estão vendo. É o mesmo princípio, é água. H2O. O ar-condicionado, quando liga, está ligado aquele lá? Pode desligar, por favor. Porque força muito ficar um aparelho ligado só. E está frio, né? Não precisa de ar-condicionado. Aquela evaporadora, ela tira a umidade do ar. Se vocês forem ver lá atrás, desce pelo cano água, não é? Significa que tem água aqui, vapor d'água, e ninguém está vendo. O perispírito é uma matéria mais sutil. O corpo físico está para o gelo, assim como o perispírito está para o vapor da água. Quer dizer, o perispírito está aqui e a gente não está vendo. Alguém está vendo o espírito sentado aí? Quem é médio vidente aí? Quem consegue ver espírito desencarnado? Ninguém vê? Daí? Então a gente vê que não é tão comum assim ver os espíritos, mas eles estão aqui, com o corpo sentado, prestando atenção. Para eles, o corpo é tão materializado quanto o nosso aqui, mas a gente não vê. Então é isso que o Kardec está explicando lá para o príncipe. Eu não sou apenas corpo físico, eu tenho um corpo físico, e além disso, eu tenho um corpo espiritual, que chamamos perispírito, e eu sou um espírito. Entenderam? Entenderam mesmo? Tem o pé, tem a meia e tem um sapato. O sapato está para o corpo físico, a meia para o perispírito e o pé para o espírito. Quem é mais importante, o sapato, a meia ou o pé? Claro que é o pé. Sapato a gente troca, meia a gente troca, não é? O corpo a gente troca. E o perispírito também, ele vai se sutilizando. Mas o espírito é imortal, é indestrutível. A gente não pode cortar o pé. Se cortar o pé, vai ficar sem pé. Ninguém quer ficar sem pé, não é? Então, é a mesma coisa. O espírito, o perispírito e
que o corpo físico. Aí lembra, do pé, da meia e do sapato. Entenderam isso? Perguntas? Vamos lá. Outro ponto. 10. Aqui é um resumão da doutrina. 10. Os espíritos não são, pois, seres abstratos, indefinidos, mas seres reais e limitados, com existência própria, que pensam e agem em virtude do seu livre arbítrio. Estão por toda parte, em volta de nós, povoam o espaço e se transportam com a rapidez do pensamento. Cadê aquela senhora que veio lá do Abigail? Foi embora? Ela está aí? Não. Hã? Está aí não, lá de Santa Cruz, cadê ela? Foi embora. Hã? Não, tinha uma pessoa aqui, falou comigo, ela saiu. Ah não, está lá. Ah, está ali. Ó, ela falou para mim, ela me conheceu de lá. E eu fui lá, eu ia para lá mais ou menos há uns 15 anos atrás, hein? Ela disse que ficou lá 22 anos lá no Abigail. Ela estudou tudo isso, não foi? Ah, ela estudou lá, assistida lá do Abigail. Lá em Santa Cruz. Nós íamos sempre lá, com o Altivo, com a Lúcia Moreira, com o Hélio também ia, o médico. Então, os espíritos... Eu ia ligar alguma coisa com ela e me perdi, mas vamos lá. Os espíritos não são, pois, seres abstratos, indefinidos. O espírito, ele não é alguma coisa assim, feito Gasparzinho, quem assistiu o desenho do Gasparzinho, é algo abstrato, não. O espírito, ele tem cabeça, ele tem perna, ele tem braço, ele é gente como a gente. Não é porque a água virou gelo que o gelo deixou de ser água. O gelo deixou de ser água? O vapor deixou de ser água? Não é porque a gente morre, porque a gente deixa de ser espírito. Vocês, todo mundo tomou banho hoje, antes de vir para cá? Todo mundo tomou banho, vocês tomaram banho? Tomaram banho, né? Que de vez em quando está uma nhaca danada aqui, hein? Vocês tomaram banho, muito bem. Mas vocês tomaram banho de roupa ou sem roupa? Sem roupa. Todo mundo estava nu debaixo do chuveiro, não estava? Sem a roupa, vocês eram outras pessoas? Não eram vocês mesmos? Então, quando a gente morre, a gente tira a roupa de carne e osso. Agora a gente tira a roupa de pano, eu continuo sendo eu. Quando morre, eu tiro a roupa de carne e osso, boto lá no cemitério, mas eu continuo sendo a mesma pessoa, com o mesmo pensamento, mesmo sentimento. O espírito é indestrutível. Por isso que ninguém deve pensar no suicídio. O suicídio não resolve o problema de ninguém, nem deixa de pagar a dívida. Vai ter que voltar para pagar o que está devendo os outros, hein? Não adianta fazer conta alta, agora eu vou me matar. Não, vai ter que voltar para pagar, né? Pois é, além de sofrer, vai atrasar, né? Então, ninguém é diferente porque morreu. Tem necessidade de você ter medo de quem morreu? Tem necessidade de ter medo de quem já morreu? Não, claro que não. Como que eu vou ter medo de quem já morreu? Aqui, ó, isso aqui é uma casa de morto. É cheio de defunto aqui. Não, a morte não existe. O que morre é o corpo. E ele botou mais aqui, ó. Olha,
Os espíritos não são seres abstratos, indefiníveis, mas seres reais e limitados, com existência própria, que pensam e que agem em virtude do seu livre-arbítrio. Estão por toda parte, em volta de nós. Então tem espírito aqui. Tem espírito na casa de vocês. Tem espírito na rua. Na igreja diz que é coisa do demônio, está cheio. Ó. Em tudo quanto é lugar. Povoam os espaços e se transportam com a rapidez do pensamento. Eles vão aonde querem. É só pensar que eles vão. Olha, está desencarnado, o mundo espiritual é que a nossa pátria verdadeira é muito melhor do que está no corpo. Está no corpo, a gente está restrito, a gente tem que comer, tem que dormir para descansar o corpo, tem que trabalhar para pagar conta. O espírito não tem essa necessidade material que nós temos aqui. Fala, Bahia. Você viu o espírito entrando na casa da Maiara? Então, entra. Mas isso é muito comum, é normal. Nenhum de vocês aqui, todos vocês que estão aqui, ninguém entrou aqui sozinho. Ninguém. Nem eu vim para cá sozinho. Quem ainda veio, quem veio com filho, você veio com 4 crianças lá de Santa Cruz. Hoje veio com 3, deixou a menina lá. 3, né? Olha, pode colocar para cada um de vocês pelo menos uns 5 espíritos. Estou chutando aqui 5. Então, se multiplica 5 por aí 60 que tem aqui, 70 pessoas, 5 vezes 7, 35, 350 espíritos, mais o que tem na casa, pode botar uns 500 espíritos sentados aqui, ó. Vocês estão com medo? Não. Como a casa é organizada, eles estão sentadinhos, prestando atenção e estudando com a gente. Tem cabeça, vou dizer, tem cabeça, tem orelha, tem olhinho, tem boca, tem mão, tem perna, igual a gente. O vivo faz mais mal do que o morto. Então vamos lá. É isso que ele está dizendo. Os homens podem entrar em relação com os espíritos e receber comunicações diretas pela escrita, pela palavra ou por outros meios, estando ao nosso lado ou podendo vir ao nosso apelo, é possível, por certos meios, estabelecer comunicações frequentes com os espíritos, assim como um cego pode fazê-lo com as pessoas que ele não vê. Olha, eles se comunicam com a gente, ou pela escrita, ou pelo pensamento, através da intuição, incorporando. Eles podem se materializar, como falou ali no parágrafo anterior. O que é se materializar? É o médium que doa uma energia, que a gente chama de ectoplasma. O espírito agrega aquilo no seu corpo espiritual, no seu perispírito, e ele fica igual a gente está aqui. Aperta a mão, conversa, abraça. Igualzinho. Da mesma maneira que eu pego a água, boto no congelador, ela fica dura, virou gelo, o espírito também, com esse recurso, o recurso do congelador fez com que a água virasse gelo. O recurso da ectoplasmia, que é essa energia, o ectoplasma, o espírito se materializa. Ontem um espírito deu uma mensagem. Eu não vou ler a mensagem toda, mas está aqui,
Ele começou dizendo assim: paz, muita paz, paz a todos vocês. Venho em nome de Deus e do amor me comunicar com vocês, falaram de mim, citar exemplos a fim de orientar vocês, encorajar vocês. Então ele veio e falou dele. É um espírito, ele escreveu isso aqui. É uma mensagem muito interessante para a gente analisar. Ela é uma mulher, é um espírito feminino que foi mulher na Terra. Vai dizer que tinha muitas dúvidas, era médium, mas não trabalhou mediunicamente. Ela se lamentou por isso, de não ter trabalhado. Ela tinha família, filhos, o esposo que ela tanto amava. Ela valorizou mais a vida material do que a vida espiritual. Desencarnou e se arrependeu de não ter trabalhado como médium. Então é uma mensagem estimulando a gente a trabalhar, a gente não perder tempo e dizendo: eu estou viva, eu estou aqui, deixei de fazer algumas coisas, agora eu estou fazendo outras. Graças a Deus, a misericórdia, a bondade de Deus, fui acolhida nesta casa por um grupo de espíritos amorosos que me amam e estou aqui trabalhando muito nessa casa. Está aqui trabalhando aqui com a gente. Esse espírito está aqui perto. Eu não estou falando aqui sozinho. Eu tenho certeza que ela está aqui, a outra aqui, o outro ali, apoiando, protegendo. Aqui tem um monte de espíritos aqui do lado, pensando, sentindo, e foram atraídos para cá porque temos o mesmo objetivo: divulgar a doutrina espírita, falar da doutrina espírita, falar de Kardec, falar de Jesus, E esse espírito veio nos estimular o quê? Ao amor, que amássemos uns aos outros, como nós lemos ali na mensagem inicial, o grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ela falou do amor. Amem quem está do lado de vocês, amem. Só o amor faz a gente se elevar. Olha que mensagem boa que ela deu aqui. Foi ontem. É possível se comunicar. Ela se comunicou com a gente através de um médium. O médium é o aparelho que é o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. Nós já explicamos isso aqui. Alguma pergunta? Outra. Certas pessoas são mais dotadas que outras de uma aptidão especial para transmitir comunicações dos espíritos. São os médiuns. O papel do médium é de um intérprete. É um instrumento de que se serve o espírito. Esse instrumento pode ser mais ou menos perfeito, onde as comunicações mais ou menos fáceis. É o que nós íamos falar, o que eu disse que já tinha dito para vocês. O que é o médium? É o intermediário. É o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. Por exemplo, cadê a dona Luzia? Foi embora? Foi. Nete, você que está aí, quase não vem aqui, Nete. Nete, por favor, vai lá em cima, pede a Dilane para vir aqui. Não precisa ir não, pode sentar aí, Nete. É um exemplo que eu estou dando. Eu estou pedindo a Nete para ir lá chamar a Dilane. A Nete está sendo a intermediária entre eu e a Dilane, não é? Nete, ela ia levantar, ela prontamente se levantou, já ia lá. Olha o que é ser intermediário. Eu não consigo falar com a Dilane, então a Nete vai lá falar com a Dilane para ela descer. O médium é isso, ele é intermediário.
ele dá o recado. O espírito fala na cabeça do médium, o médium transmite. Então, tem médium que transmite através da voz, como eu fiz, Nete, por favor, avisa Dilane. Espírito, então, transmite a sua mensagem através da psicofonia. Pode ser através da escrita, como foi essa aqui, ele escreve. Tem médium que vê e ele fala o que ele está vendo, retrata o quadro que ele está vendo. Médium é isso, é o intermediário. Tem médium melhor e tem médium pior. Se eu pedir o Andrezinho para dar esse recado, André, dá para você avisar para a Andilane que eu preciso falar com ela um assunto bem sério? O André vai chegar lá, vai truncar, ele pode até ir, mas vai ter dificuldades, né? Ele vai chegar lá e não vai dar esse recado, ele vai chegar e vai dizer assim, se ele for, o senhor Nilton está te chamando lá embaixo. Mas eu disse para o André, vai lá, fala para a Dilane que tem um assunto muito delicado para conversar, para ela vir rápido. O André vai falar do jeito dele. Vocês que têm mais capacidade do que o André, a gente sabe das dificuldades do André. Vocês vão falar melhor do que o André. Uns vão falar melhor ainda, passar direitinho o que eu estou falando, e outros vão falar, o Nilton está com um problema lá, desce. Não é assim? Então, o médium também ele dá o recado, transmitir melhor o recado do que o outro. Ele pode transmitir o recado do espírito melhor do que outros. Olha o que o Chico fazia, o que o Divaldo, esses médiuns bondosos, que vêm com uma missão. Então eles são médiuns são médiuns flexíveis, são médiuns mais bem preparados, mais capacitados do que outros. Entenderam o que é o médium? Então vamos lá. Mas na verdade todo mundo é médium, através da intuição, da inspiração. Os espíritos falam na nossa cabeça, aí vem a ideia. Outro tópico. Estão entendendo? Os fenômenos espíritas são de duas ordens: as manifestações físicas e materiais e as comunicações inteligentes. Os efeitos físicos são produzidos por espíritos inferiores. Os espíritos elevados não se ocupam dessas coisas, do mesmo modo que os nossos sábios não se entregam a trabalhos pesados. Seu papel é instruir pelo raciocínio. Então, tem duas maneiras dos espíritos se manifestarem. Duas maneiras. Através dos efeitos físicos e dos efeitos inteligentes. Duas maneiras. Os efeitos físicos cabem aos espíritos inferiores. Um espírito superior pode se manifestar fisicamente, mas é um trabalho mais pesado, ele deixa para os espíritos inferiores. Vocês sabem que é uma manifestação física? Sabem? Isso foi o espírito que bateu, é uma manifestação física, para vocês acordarem. Tudo começou com a manifestação física, com os raps. Os raps, em inglês, são as pancadas. Tudo começou assim, com as irmãs Fox, lá nos Estados Unidos. Olha só, já falei para vocês, vou repetir. Como tudo começou, quando que a doutrina espírita começou? Quando abriram-se as portas do mundo espiritual para influenciar os homens. Da mesma maneira que veio Moisés, depois veio Jesus, veio a doutrina espírita. Cada um no seu momento. Moisés foi um homem, Jesus veio um homem, e a doutrina espírita são vários espíritos, não veio através de um homem.
Quem enviou Moisés foi Jesus. Depois ele mesmo veio para falar do amor, da vida futura. E quem coordenou todo o trabalho da doutrina espírita também foi Jesus. Jesus. E lá nos Estados Unidos, numa cidade chamada Hydesville, tinha umas meninas chamadas, uma família, era a mãe com seus filhos que moravam lá. E de madrugada, era assim, na parede, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 1 hora da manhã, meia-noite. Só parava de manhã cedo, 8 horas, que o espírito acho que ia dormir e parava de bater. Aí ninguém dormia. E elas ficavam com medo. Estavam reunidas no quarto todo dia a mesma coisa. Aí uma menina, acho que é Carolina o nome dela, Carolina Fox, enfim, deixa eu ver o nome delas aqui, rapidamente. Tem tudo no Google, tem aqui espírito se materializando, fotografia. Como era o nome das irmãs Fox? Catarina e Leia. Catarina e Leia e Margarete. Catarina e Leia e Margarete. Uma resolveu, a mais corajosa, resolveu lá saber o que era. E chamou o espírito de pé rachado. Era um termo que tinha lá. Ô seu pé rachado, você está aí, seu pé rachado? O espírito. Ó, o espírito bateu. Aí começou uma conversa através de pancadas. Eu vou fazer umas perguntas. Quando for sim, você. Quando for não, você. E começou. Você mora aí, na casa? O espírito. Ele disse que não morava ali. Mas você está aí esses dias todos morando aí, por quê? Você está aí morando agora, você não é daí, está aí? O espírito. Enfim, foi se estabelecendo uma conversa através de pancadas. Sim, não. Aí ela teve uma ideia de colocar ali umas letras para formar as palavras. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Ó, para até chegar na Z, hein? Para formar a palavra, mas começou uma conversa. Até que o pé rachado disse para ela que era um vendedor de bugiganga, chamava um mascate, foi morto, assassinado pelo dono daquela casa que elas estavam morando ali, e que ele enterrou o corpo dele naquele quarto, lá embaixo. O corpo estava enterrado. Eles foram lá, desenterraram, né? Chamou a polícia, chamou todo mundo, desenterraram e lá tinha um corpo enterrado. Olha que coisa, né? Não tinha como duvidar do fenômeno. Aí a partir daí, no mundo inteiro, essas manifestações físicas, no mundo inteiro, principalmente na França. Aí Allan Kardec começou a pesquisar isso. Eu não vou contar a história toda, senão eu vou ficar muito tempo nesse assunto aqui. Nós já demos essa aula para vocês. Foi através das manifestações físicas que surgiu toda a doutrina espírita. Das pancadas ao movimento das mesas, onde todo mundo brincava, igual alguns escolares brincam com um copo, fazendo pergunta com um copo. Né? Como é que as meninas, mais é coisa de menina lá no colégio, brinca. Meu namorado gosta de mim? Aí tem um não e tem um sim. Aí o copo anda para lá, anda para cá.
Eu vou casar, sim ou não? Pergunta, né, infantis. Era o que faziam as pessoas. E o Allan Kardec, ele viu ali muito mais do que isso. Ele, opa, mesa não tem cérebro. Então, quem é que está falando aí através, quem é que está se expressando através dessas mesas? Aí o Espírito falou, nós somos as almas dos homens que já morreram. E da pancada foi para a escrita, amarrando numa cestinha, numa prancheta, o lápis, o médium botava a mão na prancheta, saia escrevendo, até o lápis ir para a mão do médium e a psicografia que a gente tem. Foi uma evolução. Aí, daí surgiu a doutrina espírita, através dos médiuns, sendo os intermediários dos espíritos, escrevendo. Kardec foi fazendo perguntas, chegava para ele mensagens do mundo inteiro. Quando dava uma mensagem lá na Alemanha, o espírito já assinava embaixo colocando o endereço do Kardec, o nome do Kardec, para aquela pessoa enviar para o Kardec. Então ele recebia muitas cartas e ele, caramba, daí ele montou, concatenou, é uma palavra diferente, né? Ele foi o concatenador, concatenou, juntou, pegou essas mensagens e juntou, juntou, e fez o livro dos Espíritos. Em seguida o livro dos Médiuns, depois o Evangelho, depois o Céu e o Inferno, depois a Gênese, e paralela a tudo isso, a Revista Espírita que a gente está estudando aqui. Entenderam como tudo começou? É assim. E os espíritos de uma outra maneira, que essa é a maneira de manifestação física, a outra maneira é a intelectual, que é a escrita, que eu acabei de dizer aqui. A escrita, a psicofonia, tem mais duas maneiras ainda, a oculta e a ostensiva. A oculta vem através da intuição, da inspiração. A ostensiva é que incorpora, que escreve. Entenderam isso? Estou falando difícil? Por que vocês estão com cara de defunto aí? Vocês vão morrer hoje? Eu acho que já estão mortas já. Estão prestando atenção? Posso fazer pergunta? Se errar, não come. Se errar, não ganha quentinha. Se acertar, ganha duas. Querem ou não querem fazer a aposta? Eu quero o nome e o endereço das médiuns que trabalhavam com Kardec. Telefone e CPF delas. Das irmãs Fox. As irmãs Fox não trabalharam com Kardec, não. Isso foi nos Estados Unidos. Lá foram outros médiuns. Vamos lá. Vamos mais um pouquinho aqui. Leia e Margarete? Acertou. Catarina, Leia e Margarete. Vai ganhar duas quentinhas. Vamos lá. As comunicações tanto podem provir de espíritos inferiores quanto de superiores. Olha só, tanto espírito bom como espírito mau se manifesta. Tanto um quanto o outro. Como os homens, os espíritos podem ser reconhecidos por uma linguagem. A dos espíritos superiores é sempre séria, digna, nobre, cheia de benevolência. Toda expressão trivial ou inconveniente, todo pensamento que choca a razão e o bom senso, que denota orgulho, acrimônia ou malevolência, emana necessariamente de um espírito inferior. O que ele está dizendo aqui? Se o espírito pode se comunicar, qualquer um pode se comunicar, bom e mal. É igual a palavra, todo mundo não fala, né? Todo mundo fala, pode falar coisa boa, coisa ruim. Espírito, como é que a gente vai saber? Eu não estou vendo o espírito, se ele é bom, se ele é mau. Pelo que ele escreve. Eu analiso o que ele escreve, eu vou saber se ele é bom ou se ele é mau. A mensagem de ontem, o espírito está nos ajudando. É um espírito bom. Pela mensagem a gente analisa o espírito. É igual vocês botarem o ouvido ali na porta, ali atrás,
ver o que estão conversando do outro lado. Dependendo do assunto, vocês vão dizer se as pessoas são boas, são interessadas, falam coisas boas, ou são levianas, são debochadas. Eu não preciso ver, é só eu ouvir. Fala, mano. Ah. Deixa eu ver se eu entendi. Além de ser meio surdo, você falou meio enrolada. Você foi no Tupiara, você trabalhava como médium lá. Você baixava santo lá? Ah, você trabalhava na limpeza no Tupiara. Aí escutou um barulhão e saiu correndo. Foi... Ah, ela cantava louvor a Deus. Lá no Tupiara também? No Tupiara, isso? Aí daí. Ah, ah, entendi. Aí você escutou o barulhão lá batendo e saiu correndo com medo. Agora você entende e não corre mais. Tá. Eu vou rezar aqui, vou pedir para uns espíritos para tua casa, bater lá. Quer saber se você vai correr, o que você vai fazer. Vamos fazer esse teste? Vamos fazer esse teste? Espíritos, vão para cá. Qual é o seu endereço? Vão lá para o endereço, me diz aí. Pois é. A gente vai compreendendo, a gente vai perdendo o medo. A gente tem medo porque a gente ignora, a gente não sabe. À medida que a gente vai tendo conhecimento das coisas, a gente vai perdendo medo. Vamos para outro ponto aqui. Hoje vai até 12:30 a hora. Só faltam 2 horas só. Vamos para mais um aqui, número 15. Os espíritos elevados só ensinam boas coisas. Sua moral é a do Evangelho. Só pregam a união e a caridade. E jamais enganam. Os espíritos inferiores dizem absurdos, mentiras e por vezes até grosseria. Olha só, isso é bem lógico. Espírito elevado só fala coisa boa. Espírito inferior fala mentira, grosseria. Então a gente tem que ter cuidado aonde a gente vai. Aí vocês vão ali na esquina, na vovó Maria das Candongas, e pagam lá ela e querem lá uma adivinhação, que é o marido da vizinha, não fazem isso? Aí vai lá, paga para ser enganado, né? Porque que espírito que está do lado da Maria das Candongas? Qual o espírito que está lá? É um espírito bom? É o doutor Bezerra? Não é. Então, a gente tem que saber aonde vai, o que vai perguntar, para não ser enganado. A gente sabe que o que a gente recebeu de graça, que é a mediunidade, de graça a gente tem que dar. A mediunidade, ela não pode ser cobrada. Então, quem cobra, ganha dinheiro com isso, já mostra um caráter duvidoso. Que espírito vai se deixar ganhar dinheiro às custas dele? Então não é um espírito bom, não é o doutor Bezerra, não é o altivo. Então a gente tem que saber aonde vai. Quem já foi lá na Maria das Candongas? Maria das Candongas é um nome fictício, hein? Ninguém vem me perguntar depois onde é que é não, tá? Que eu não conheço. Fala.
3.000 para fazer 6 para fazer um trabalho. E dá para eu cobrar 2 aqui então, eu vou ganhar um dinheiro, hein? Tá vendo? Foi lá na vovó Maria das Candongas, cobrou 6.000 e a mulher, em vez de voltar para casa, foi para o mundo espiritual. Morreu. Voltou para casa mesmo, para o mundo espiritual. Eu falo bem. Voltou. Pois é. Olha como nós somos enganados. Temos que ter cuidado onde a gente vai. Olha, eu vejo aí, tem pessoas que não têm dinheiro nem para comer, mas tem dinheiro para comprar cerveja e tem dinheiro para ir na macumba lá, pagar lá uns trabalhos, não tem? Aí arruma dinheiro. Pois é. Você que riu e baixou a cabeça foi lá também já, né? Vamos lá. Mais uma aqui, para a gente terminar. A boa qualidade de um médium não está apenas na facilidade das comunicações, mas sobretudo na natureza das comunicações que recebe. Um bom médium é o que simpatiza com os bons espíritos e não recebe senão boas comunicações. Esse é o número 16. Então, o bom médium é aquele que passa boas comunicações e não comunicação ruim. Todos nós temos um espírito familiar que se liga a nós desde o nascimento, que nos guia, aconselha e protege. Este é sempre um espírito bom. O bom médium, ele precisa ser moralizado, ele precisa se moralizar. Por isso que a gente tem que estudar o Evangelho, mudar a nossa maneira de ser, de pensar, de sentir. Porque o bom médium, ele passa boas comunicações, mas para passar boa comunicação, eu preciso melhorar. Eu tenho que buscar ser o melhor possível. Não está pedindo santidade, mas um esforço do médium. E outra coisa que ele leu aqui, todo mundo tem um protetor, tem um anjo da guarda. Vocês rezam para o anjo da guarda de vocês? Rezar, orar, fazer prece, é a mesma coisa, faz. Então, desde que ele preparou a encarnação de vocês, a nossa encarnação, todo mundo tem um anjo da guarda que quer o nosso bem. Quando a gente tiver com dificuldade, seja a dificuldade que for, até mesmo material, peçam ajuda ao anjo da guarda de vocês. Meu anjo da guarda, me ajuda, por favor. Quem já fez promessa para Santo Antônio para casar aí? Um monte, fez, né? E casou quando você fez? Ele atendeu você? Está solteiro até hoje, ele não ouviu. Sabe por que ele não ouviu? Está lá. Ainda está com o nome lá ainda? Tem gente que ainda emborca o pobre coitado num copo d'água, bota de cabeça para baixo, né? Bota o Santo Antônio de castigo. Pois é. Vocês têm um anjo da guarda. Santo Antônio está cheio de pedido, ele não consegue atender todo mundo. Todo mundo pede para ele. Pede para o teu anjo da guarda que ele só vai atender você. Tomara que você case, viu? Mas peça para o anjo da guarda. Ele deu, mas levou, né? Vocês têm um anjo da guarda. Todo mundo tem um anjo da guarda. Agora é a última mesmo. Semana que vem a gente começa a responder as perguntas do príncipe. Além do espírito familiar, há outros espíritos que atraímos graças à sua simpatia por nossas qualidades e defeitos, ou em virtude de antigas afeições terrenas. Daí se seguem que em toda reunião há uma porção de espíritos mais ou menos bons, conforme a natureza do meio. Então vamos lá. Além do anjo da guarda de cada um de nós, nós temos espíritos simpáticos a gente.
espíritos familiares, que foram nossos familiares, a mãe que morreu, o pai, um irmão, a esposa, o esposo. Temos também os espíritos de outras encarnações, da nossa família espiritual. Temos espíritos que se juntam a gente pelas nossas tendências, pela nossa maneira de agir, de pensar, de sentir. Por isso que todo mundo tem espírito junto a si. O camarada que vai para o boteco beber ali, ele não bebe sozinho. Vai um monte de espírito cachaceiro com ele. Quem gosta de fumar, não fuma um cigarro sozinho. Vai um monte de espírito que gosta de fumar com ele. Por isso que os vícios são difíceis da gente se despojar deles. Por isso. Porque eles nos estimulam a fazer aquelas coisas que a gente gosta. Vamos parar agora? Hã? O guloso não come sozinho, não. Tem espírito que come com ele. Come. Vamos então fazer a nossa prece, tá? Vamos encerrar agradecendo ao nosso mestre Kardec, o responsável por esta revista, a sua esposa que tanto o ajudou, a nossa Amélie Boudet. Muito obrigado pelo amor de vocês por nós, pela humanidade. Muito obrigado a Leon Denis, que também escreveu alguns artigos para esta revista e faz parte dos espíritos guias da nossa casa de amor. Em nome desses irmãos, em nome do altivo e da coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Antes de você